Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio, o assunto é a neurociência da arte. Na escola da vida, aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente. Já maratonou os episódios deste canal? Que tal ouvir, se programar para ir ouvindo todos eles? Se você chegou agora, chegou há pouco tempo, tem muita informação que já está no ar, são mais de 200 episódios. É só se programar e ouvir todos eles, não há repetições. E se você quer colaborar com temas, sugestões, críticas, elogios, basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E também pode curtir as redes sociais neurociências.af, TikTok, Instagram e Facebook. Além também de poder visitar o meu site www.adrianofreitas.com para ter informações sobre projetos que eu desenvolvo e minhas atividades profissionais. Por último, que tal compartilhar o canal e os episódios de sua preferência com amigos, colegas de trabalho e familiares, pois é a audiência que garante a continuidade do projeto. Que tal nos ajudar nessa? Conto com a sua ajuda. E essa semana eu falo um pouquinho sobre a neurociência e as artes, sobre os processos criativos, a percepção, né, e a noção estética que se tem ao apreciar uma obra de arte. Então a gente vai começar por um conceito assim, bastante interessante, que pouca gente para pensar, que é justamente o que a arte representa para o ser humano. Na verdade, que a arte está intimamente ligado com as emoções, e isso ninguém tem dúvidas, né? Todo mundo sabe que a arte, ela desperta emoções, né? Tristeza, alegria, felicidade, surpresa, terror, e ela também é uma expressão desses sentimentos. A pessoa, ao produzir uma obra artística, ela também o faz com sentimento, né? Carrega sentimentos para essa produção artística. Porém, esses sentimentos e essa produção artística nada mais é do que um reflexo do que a pessoa é, né? Então, um pintor, um artista plástico, um escultor e até mesmo um roteirista que seja, ele vai fazer uma produção levando para essa produção artística um pouco ou muito, dependendo da situação, do que ele próprio é, né? Traços de personalidade, traços emocionais, a noção estética que agrada ou que ele tem por intenção representar, isso tudo faz parte do que ele é, né? É um reflexo da própria personalidade e da mente dele. A gente não consegue dissociar, por mais que as pessoas queiram dizer que sim, a gente não consegue dissociar o que a gente é do que a gente faz. Então, dizer que você vai produzir algo, que você vai ter uma produção artística ou não, e que essa produção, o resultado dela não te representa ou não é como você, a gente vai estar fazendo, a gente vai estar falando uma falácia aí, uma mentira. Porque por mais que a gente queira ter esse isolamento, a gente não consegue, né? Tudo que a gente faz, mesmo querendo não representar a nós mesmos, a gente acaba transferindo para essa produção algo nosso, né? Algo que representa um pouco do que a gente é e de nossa formação. Por outro lado, a gente se forma através das experiências e das vivências que a gente tem. Já falei isso em outras ocasiões. Então, o nosso cérebro, ali, a nossa estrutura nervosa, ela acaba fazendo a ponte, no caso das artes,
entre as nossas vivências e experiências e o que a gente produz. É como se fosse um caminho ali, uma passagem. O nosso cérebro está no meio só gerenciando e organizando isso. Então, na verdade, todas as obras, tudo que a gente produz, acabam, no final das contas, sendo um reflexo do que a gente viveu, do que a gente acumulou de experiência, de vivência. E não é difícil perceber que todas essas produções, como eu falei, são carregadas de emoção. E uma coisa que eu já discuti em outros episódios é justamente que as nossas vivências, as nossas memórias do que a gente passou, do que a gente vivenciou, do que a gente recebeu do mundo enquanto estímulos, também estão armazenadas dentro das nossas memórias, repletas de carga emocional. Lembra que eu falei que nas nossas tomadas de decisão, a gente sempre toma decisões emocionais, não tem como dissociar e tomar uma decisão puramente racional, justamente porque a gente toma decisões com base nas nossas vivências e experiências passadas, assim como a produção artística. E essas vivências passadas, elas estão associadas a cargas emocionais. Se a gente passou por um trauma, a gente não tem só a lembrança do momento do trauma. A gente tem a lembrança do momento e do que a gente percebeu, do que a gente sentiu, do que a gente vivenciou naquele momento. E isso para todas as nossas vivências e memórias. Então, quando a gente tem uma expressão artística, a gente está simplesmente representando em uma produção o que a gente viveu e as emoções que a gente viveu em cada situação dessa. Então, a gente não consegue dissociar nada disso, né? E aí, um outro grande questionamento, e que as pessoas se pegam com uma surpresa, né, é sobre a criatividade, pois, erroneamente, se tem a noção de que o homem é, por natureza, criativo, que o homem é capaz de criar coisas novas, né? Que ele é capaz de fugir aquilo que ele já vivenciou e apresentar algo totalmente novo. Não. Isso é uma utopia, isso não existe, né? O ser humano, ele é incapaz de criar algo realmente novo. É uma questão neurobiológica dele. Não há meios dele simplesmente fugir a tudo que ele viveu, fugir a todas as suas experiências, emoções, memórias, vivências e produzir algo totalmente novo. Isso não é possível, não é viável e não é factível para o ser humano. O processo criativo ele parte em estruturas como o sistema límbico, que lida fortemente com as emoções, com a carga emocional, e também pelo córtex pré-frontal, que gerencia essa carga emocional e, ao mesmo tempo, gerencia as nossas memórias, vivências, tomadas de decisão e que também gerencia as nossas ações, as nossas reações e o que a gente faz com toda essa informação. Quando a gente está participando de um processo criativo, que a gente tem que produzir alguma coisa, que a gente tem que decidir o que fazer, no caso de um pintor, saber qual o estilo, saber qual a cor, qual é o traço, o que ele vai fazer e até os próprios movimentos, isso tudo está sendo gerido por áreas do cérebro que vão recorrendo a essas memórias, essas experiências anteriores para formar as novas intenções de movimento, as novas intenções de produção, para daí realmente fazer o que ele tem que fazer. O que ocorre é que no processo criativo a gente não tem uma cópia fiel do que a gente viveu, né? A gente não reproduz exatamente o que a gente passou, o que a gente viu em outra ocasião, porque senão todo mundo faria cópias de outros quadros, cópias de outras peças teatrais, cópias de outras músicas. Não é bem por aí. Mas elas servem de base para as novas produções. Então a gente não vai ser capaz de produzir um estilo musical se a gente nunca ouviu nenhum elemento daquele novo estilo. Isso não funciona, não há meios para isso. A gente precisa ter, em algum momento, tido contato com vários estilos, com vários movimentos musicais, e isso ser transformado, ser modificado, dois estilos serem agregados ou serem decompostos, formando um terceiro. Aí, ok. Agora,
a gente do nada, sem ter ouvido nada parecido, a gente conseguir lá criar um estilo 100% novo, isso não vai acontecer, né? É aquela velha máxima, né? Se você tentar parar e imaginar uma cor que você nunca viu, você não vai conseguir, né? Justamente porque você não consegue imaginar aquilo que você não conhece, aquilo que não foi vivenciado por você. Só que essas memórias, essa gestão das memórias e das experiências, ela é feita também com a intervenção, né, com a participação do sistema límbico, que é um centro emocional. Então, a gente tem ao mesmo tempo a interferência forte e o uso básico das vivências anteriores, conhecimentos anteriores, o que a gente já viu, já presenciou, só que isso é modificado e sofre a interferência do que a gente sente, das nossas emoções, que vem do sistema límbico. Então eu posso ter visto algo e isso ser fortemente modificado ou influenciado pelas minhas emoções, que a partir daí ser usado como base para uma nova produção, né? Então as artes, elas vão refletir muito do que a gente é, muito do que a gente viveu, muito do que a gente experimentou, muito das nossas emoções e muito pouco em termos de fatores novos. Eu diria que quase nada, né? Na verdade, a gente vai pegar uma salada de emoções, uma salada de vivências e experiências anteriores e disso tudo tirar algo que aparentemente vai ser novo. Mas se a gente fizer uma análise fria, a gente vai ver que tem pequenos elementos de várias coisas que foram vivenciadas. Por isso, a dificuldade de algumas pessoas de produzirem coisas que fogem muito ao estilo e à vivência delas, né? Por isso que uma pessoa que nunca vivenciou num ambiente musical de determinado estilo, nunca ouviu, ou ouviu muito pouco, ou não conhece bem, ou não tem essa vivência e essas emoções ligadas a isso, dificilmente ela vai conseguir produzir com muita fluidez materiais criativos sobre ou naquele estilo, né? Ela pode até produzir, mas usando os elementos que ela vivenciou. Se ela vivenciou pouco, o leque possível e criativo dela vai ser menor. Um outro aspecto importante para a arte é a percepção estética, né? A percepção de beleza. O que é considerado esteticamente belo ou não. E isso já se sabe também que é uma questão subjetiva. Cada pessoa tem a sua percepção, a sua noção do que é belo, do que não é. O que para mim pode ser muito belo, para outra pessoa pode ser horrível. O que para outra pessoa é muito belo, para mim pode ser horrível. Então, a percepção da beleza e da estética, ela envolve circuitos complexos, mas, ao mesmo tempo, envolve as experiências individuais também, né? Envolve os centros emocionais e áreas responsáveis pela visão, pelo processamento de memória. Ou seja, né, é uma situação ali complexa, né? Você perceber e definir se algo para você é belo ou não, isso vai passar por áreas como o córtex órbito-frontal, sistema límbico, córtex pré-frontal. Todas essas áreas trabalhando juntas vão ter a percepção visual do que você está observando, ao mesmo tempo vai ter uma associação interna com memórias, de novo, né? Vivências passadas, com tudo que você já viveu, e o resgate das emoções vividas naquela ocasião, e mais as emoções do momento. Isso tudo, batido ali no liquidificador, vai te gerar a percepção do que é belo, do que não é belo, do que é aflitivo, do que não é aflitivo. Então, obras que muitas vezes são feitas para chocar algumas pessoas podem não chocar outras, se elas tiveram uma realidade de vida, uma experiência de vida em que aquilo fosse normatizado, né? Fosse normal. Tudo, no final das contas, gira em torno do que a gente já viveu, né? Gira em torno das nossas experiências, do nosso ambiente de desenvolvimento. Então não tem como dizer
que a percepção estética de alguma coisa, a percepção do belo, é a mesma para todos. Por mais que tenhamos estruturas que objetivamente processam imagem, processam sentimentos, isso não é uma coisa padrão, porque todas elas vão ser alinhavadas pela minha experiência de vida, sempre. Então, sempre no tocante a novas produções, a criatividade e a percepção da produção alheia, isso tudo vai estar atrelado à vivência de cada um objetivamente. E aí a gente pode trazer aquele conceito que eu já falei. Quanto mais experiências de vida uma pessoa tem, e aí eu não falo de quantidade necessariamente, falo de variedade, mais essa pessoa vai ter uma mente criativa, vai ter um comportamento criativo, vai ser capaz de criar. Quanto mais conhecimento, leitura, né, cultura, quanto mais informação a pessoa tem, maior vai ser o apuro da percepção até estética dela. Pessoas que têm muito pouca experiência de vida e muito pouca informação, né, que leem pouco, que buscam pouca variedade de informação, que vivenciam pouco, é sempre a mesma rotina, essas pessoas tendem a ter reações emocionais muito pobres. Né? Vai ser o tipo, gostei, não gostei, é aflitivo ou não é aflitivo. Já pessoas que têm toda uma bagagem, né, que tem um leque amplo de informação, de vivências, de experiências, são pessoas que vão ter um leque maior de sensibilidade, né, de possibilidades de análise estética da própria arte. Então são pessoas que vão se atentar para detalhes, são pessoas que vão ter, de repente, dentro de uma estética global da arte, elas vão se atentar a padrões de cor, a padrões de formas, a estilos muito minuciosos, coisas que as pessoas que têm menos informação e menos experiência não vai ter esse grau de apuro, né? Vai ser uma percepção estética mais bruta, né? Gostei, não gostei. E muitas vezes não vai saber dizer o porquê não gostou, porquê não gostou, né? Então, a qualidade, né, e a variedade das nossas vivências, das nossas leituras, da nossa cultura, das nossas informações vão determinar a qualidade da nossa arte, da nossa produção artística e da nossa percepção da arte. E um outro aspecto importante que a gente tem que observar é a arte enquanto auxiliar para a nossa saúde mental, porque existem pessoas que têm deficiências ou têm dificuldades nessa manipulação das vivências ou nessa manipulação das emoções ligadas às vivências, né? Pessoas que sofreram traumas, pessoas que têm tendências depressivas ou esquizofrênicas ou psicóticas, né? E não só isso também, várias outras possibilidades. Quando a gente tem um trabalho feito em cima da arte, a gente ao mesmo tempo tem um trabalho com as emoções, com as vivências, com isso tudo, né? Então, trabalhar com a arte significa trabalhar com vários aspectos humanos. Significa a gente trabalhar com sentimento, significa a gente trabalhar com emoções, significa a gente trabalhar com visões do nosso passado, com vislumbres do futuro, com tomadas de decisão, com opiniões, ou seja, é um trabalho amplo. Então, a partir do momento que uma pessoa é estimulada a produzir artisticamente ou a conviver num meio artístico, quer seja de pintura, quer seja musical, quer seja de interpretação, e ela estar ali nesse meio buscando vivências, experiências, análises e entender o que está se passando, ela está ao mesmo tempo exercitando todos esses aspectos de vida, o que muitas pessoas têm deficiência. Então, trabalhar a arte enquanto terapia, né, também é fundamental, também é muito importante,
como um coadjuvante no tratamento de diversos problemas, diversos transtornos. Assim como a arte é o resultado do que a gente é, ela interfere no que a gente é, né? É uma ligação de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que ao produzir arte, a gente exterioriza, né, o que a gente tem de vivência, de conhecimento, de experiência, de sentimento, ao trabalhar esses conceitos de arte, ao manipular, ao aprender novas técnicas, ao tentar mudar um pouco seu conceito estético, você tentar aos poucos ir gerando um estilo próprio, isso vai, em via de mão dupla, também trabalhando as suas emoções internas, também vai trabalhando as suas vivências, também vai trabalhando os seus sentimentos. Então, por isso que as pessoas que têm muita dificuldade em lidar com isso tudo, né, em se organizar internamente, elas, a partir do momento que elas são guiadas, né, não basta também dar um pincel para a pessoa e falar se vira, né? Algumas pessoas até conseguem, mas outras precisam de um apoio. E a partir do momento que elas têm um apoio e conseguem fazer um trabalho constante de desenvolvimento na arte, certamente elas vão afinar um pouco essa relação, emoção, vivência, memória, informação. Elas vão organizando um pouco a mente e conseguindo ser uma pessoa melhor. E a dica que eu posso deixar aqui é a dica que eu sempre dou em diversos aspectos, porque realmente ela funciona para muita coisa, que é a informação correta, uma informação de qualidade, né? Quando eu falo informação, é você assistir bons filmes, é você ler bons materiais, né? Não ficar lendo somente artigos técnicos, não ficar lendo somente um estilo, mas você abrir o seu leque, né? Abrir o seu leque de experiências e de vivências. E se você não pode viajar, não pode ir a shows, não pode vivenciar de fato várias coisas, mas tem uma coisa que você pode fazer e que substitui isso tudo, que é a leitura. A leitura, ela ativa áreas do cérebro que correspondem, são equivalentes a quando você vivencia algo de fato. Então você, independente de poder viajar, de poder fazer qualquer coisa, se você ler bons materiais, boa literatura, e não se deter em um estilo somente, passar a ler uma variedade de coisas, se informar, pegar o gosto pela leitura e conseguir seguir nesse hábito, você vai melhorar a sua vida como um todo, porque você vai adquirir novas experiências, o que vai te permitir tomar decisões melhores, mas ao mesmo tempo vai te deixar mais criativo, vai te deixar uma possibilidade de ter uma percepção estética, uma percepção da arte melhor, produzir melhor e acaba sendo, por fim, uma pessoa melhor. Descobrindo a magia, sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Participe do podcast, envie uma mensagem para o WhatsApp 22 99 222 1003 e colabore com a gente. Divulgue o canal, os episódios de sua preferência com todos que você conhece. Isso vai garantir a continuidade do projeto. Eu conto com a sua ajuda. E semana que vem estou aqui para mais um episódio. Até lá! Dança intricada de emoção, vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas.